Tudo nulo. Tudo nulo. Nulo. Palhaçada, chicana jurídica, isso tudo é ilegal. Todos os processos dessa farsa da trama golpista, soltem todos os presos de 8 de janeiro, soltem a Débora do Batou, soltem todos os presos de 8 de janeiro, é tudo uma farsa, é tudo nulo. Todo esse processo, todos os 1.600 são nulos. Esse processo do Bolsonaro que está em trâmite tem que ser imediatamente estancado, interrompido, anulado. Isso que aconteceu eu vou falar uma coisa pra vocês, é algo mais grave que eu já vi em toda a minha carreira. Gente, olha só, estamos nesse momento anulando todos os processos do STF. Nesse momento, nós estamos anulando todos os processos da farsa da trama golpista. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. STJ demite primeiro servidor envolvido em venda de decisões. Demissão foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira. O Superior Tribunal de Justiça concluiu o primeiro processo administrativo disciplinar contra um dos servidores suspeitos de participar de um esquema de venda de decisões judiciais e determinou a sua demissão do serviço público. Também alvo de investigação da Polícia Federal, Márcio José Toledo Pinto trabalhou nos gabinetes das ministras Isabel Galotti e Nancy Andrighi. O processo administrativo concluiu que ele vazou minutas de decisões do STJ para o lobista Andresson de Oliveira Gonçalves. A demissão foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial e foi assinada pelo presidente da Corte, Herman Benjamin. Juiz auxiliar de Alexandre de Moraes confessa atuação criminosa. É isso mesmo. Ayrton Vieira, juiz instrutor do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, articulou estratégias para contornar procedimentos legais na obtenção de relatórios sobre críticos da Corte durante o período eleitoral de 2022. A informação consta em gravação divulgada nesta quinta-feira, datada de 11 de novembro de 2022, tornada pública por Eduardo Talhaferro, ex-chefe da Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Na conversa gravada, Vieira admite a Talhaferro que não poderia solicitar documentos diretamente a ele, funcionário do TSE, pois o procedimento correto exigiria um ofício enviado primeiro ao presidente da Corte Eleitoral. O diálogo mostra uma cooperação informal entre diferentes instâncias do judiciário, com flexibilização de normas processuais para atender demandas do gabinete de Moraes. As declarações de Vieira indicam consciência da irregularidade e esforço para ocultar solicitações de informações que deveriam seguir canais legais estabelecidos. Todo o conteúdo obtido deveria anular imediatamente o julgamento que acontece na primeira turma do STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tagliaferro, olha só. Você já deixou bem claro para nós que a finalidade desse núcleo era de fato perseguir a direita, influenciar, né, contribuir para a vitória da esquerda nas urnas, ficou muito claro isso, né? Perseguiram financiadores, perseguiram, né, empresários que contribuíam financeiramente com as campanhas. Agora, uma outra pergunta que eu quero fazer para você, que eu acho que é muito importante, que o Brasil também tem curiosidade, Tagliaferro, com relação a essa união entre STF e TSE. Por quê? Olha só, agora eu vou para a parte jurídica mesmo. Nós estamos discutindo muito no processo a situação da incompetência do ministro Alexandre de Moraes. A incompetência processual, por ele ser suspeito, por ele ser impedido. Você estava no TSE, né, no TSE. O teu chefe imediato, pelo que a gente vê das mensagens, era o assessor do ministro no STF? De forma prática, eram dois, né? Era o Ayrton Vieira, que era o juiz instrutor do STF, e o Marco Martins Vargas, que era o juiz instrutor no Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, eles falavam que o denominador comum era Moraes mandava em tudo. Olha só, Pistola, a importância disso. Nós tínhamos ali o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, isso? Exatamente. Naquele momento. Alexandre de Moraes, presidente do TSE.
E nós tínhamos Alexandre de Moraes relator das investigações e dos processos no STF, a mesma figura. O Código de Processo Penal, ele é expresso. Aquele que atua no caso em outra instância ou em outro momento não pode ser o relator do caso. Então, se está demonstrado que o ministro Alexandre de Moraes estava no TSE coordenando investigações e depois, ou em momento concomitante, ele era o relator no STF, ele não pode ser as duas coisas, porque a lei não permite que seja as duas coisas. Esse áudio que você mostrou, Pitoli, eu quero entender do Tagliaferro, esse áudio, você recebeu, Tagliaferro? Sim, sim, recebi do Ayrton Vieira, e ele é muito claro que mostra que tem uma irregularidade aí, que um juiz do STF não poderia dar ordem para um gabinete do TSE, e esse gabinete acatar, e não seguir o rito, né? Mandar um ofício para o Tribunal Superior Olha a Eleitoral. chicana aqui, gente. Olha a chicana. Esse áudio é do Ayrton Vieira. Exatamente. Ayrton Vieira, STF. Sim. STF. Ayrton Vieira, assessor do relator Alexandre de Moraes, STF. Nada tem a ver com o TSE. Ele, STF, está dando uma ordem para o TSE para que o TSE realize um relatório para que eles utilizem no STF. Só que sabendo que isso não pode ser feito, ele manda um áudio pro Tagliaferro e diz: Tagliaferro, isso eu chamo de chicana jurídica. Se a gente deixar um rabo que o STF está pedindo pro TSE produzir alguma coisa, é tudo nulo. Então, o Tagliaferro diz aqui para nós: diz que recebeu isso de forma anônima, faz esse relatório e manda para mim, TSE, STF, para tentar burlar isso daqui. Era isso que acontecia, Tagliaferro? Até a data desse áudio, sim, era isso que acontecia. E a preocupação deles foi uma possível auditoria, uma reclamação sobre essa quantidade imensa de denúncias anônimas e nunca uma denúncia normal, por vias normais. Aí passou-se a fazer de ordem do juiz tal ou do juiz tal, entendeu? Foi a Como que preocupação você fez? Então você recebe esse áudio do STF e TSE, faz o relatório. Esse relatório foi feito? Que ele pediu nesse áudio? Eu não lembro se nesse áudio foi pedido no relatório ou só foi uma instrução, mas todos os relatórios posteriores a esse áudio já começaram a ser feitos como de ordem do juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes no STF, Ayrton Vieira, de ordem do juiz instrutor de Alexandre de Moraes, Marco Martins Vargas no TSE. Aí mudou toda a forma de se fazer o relatório. Tá, isso que eu quero entender. Por exemplo, veio uma ordem do STF. Você no TSE fazia um relatório. O que você falava nesse relatório? Esse relatório foi produzido com base em denúncia anônima ou foi produzido com ordem do TSE? Como que você fazia para não vincular STF e TSE? Pera aí, ficou sem áudio. Tagliaferro, o teu microfone mutou. Mas não tá mutado. Agora foi. Eu vou te falar uma coisa pior que isso, Chiquini, pior do que esse raciocínio que você está tentando trazer. Que quando, às vezes que chegava ao pedido, vinha, por exemplo, vamos te dar um exemplo, vinha do STF, vinha de Ayrton Vieira. Aí era se discutido por onde ia sair, se ele ia sair pelo STF ou pelo TSE, visto que o TSE era mais veloz do que o próprio STF, em termos de o Alexandre de Moraes era presidente ali, então tudo andava mais rápido. Já no STF, cabia a rotina comum de um gabinete de um ministro comum, como todos os outros dentro do STF. Então, muitas vezes os pedidos vinham do STF pela pessoa de Ayrton Vieira. Ou mas outras, informal, era um pedido informal. E vinha por WhatsApp. Tá. Aí falava o seguinte, olha, não sei, vamos passar isso pelo STF ou pelo TSE. Não, vamos tratar pelo STF. Então vá de ordem do juiz auxiliar Ayrton Vieira. Vamos fazer então, veio do STF. Vamos soltar isso pelo TSE, de ordem do juiz auxiliar Marco Martins Vargas. Isso foi várias vezes. E eles decidiam o que era STF, o que era TSE ali pelo WhatsApp. Exatamente. A depender da conveniência. Sim, o que era conveniente em questão de velocidade. De velocidade de eficácia, né? Nós vamos tirar o cara imediatamente do ar, porque o STF não conseguia fazer isso de forma rápida, porque Moraes não dominava tudo aquilo. Já dentro do TSE, por ele dominar toda a presidência, era imediato. Colocou uma petição
dentro do sistema PJE, na hora o gabinete lá que cuida dos processos já intimava todo mundo, já disparava. Então, a maioria das vezes saía pelo próprio TSE, quando se queria uma ação imediata. Entendi. Mas no papel o pedido vinha de que forma? Oficialmente. Você não podia falar que Não, veio do STF. Não, o pedido até a mim, Não, no papel, como que ficava a decisão deles? a decisão eu não sei porque eu não tive acesso. O que eu posso dizer é que o relatório saía conforme eles tinham determinado, ou o TSE ou o STF. Se fosse pro TSE, eu acredito que ele saía tudo pelo TSE. Não tinha Tudo pelo TSE, nada para do não STF. misturar. Fato Não. é que o juiz era um só. Alexandre de Moraes coordenando tudo isso. Exatamente. Ele até citou no áudio que um denominador comum chamado Alexandre de Moraes. Está no áudio de forma escancarada. Gente, só para vocês entenderem, isso não pode, a lei é clara. O juiz não pode ser juiz de 2 tribunais ao mesmo tempo. Não pode, isso não pode. Tá? Por isso essa chicana jurídica. Ó, cuidado como você vai pôr no papel para não ficar claro que STF e TSE têm conluio, porque não pode, são coisas separadas. Mas era uma coisa só. Tem uma mensagem que vazou esses dias que você mostrou, de um grupo de WhatsApp, onde tem uma assessora, chefe de gabinete do Moraes, pressionando você. Essa assessora é STF? Como que é o nome dela? Esqueci o nome. A Cristina? A Cristina. A Cristina é STF, ela é a chefe de gabinete de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. E eu vou te dizer mais uma coisa, ela esteve um tempo, quando Alexandre de Moraes tomou posse como presidente do TSE, ela assumiu os dois, tanto o TSE como o STF, sem estar nomeada no TSE, tendo crachá, vaga de garagem, gabinete, e-mail institucional e nunca foi nomeada no TSE. Aquele grupo de WhatsApp era uma mistura de STF e TSE, todo mundo junto naquele grupo. No grupo ela não estava. No grupo, talvez o que você tenha visto que ela estava é o das custódias, mas o grupo O da que vinha... custódia, isso da custódia, o da custódia, aquele grupo da custódia. Era uma mistura TSE, STF, aquela custódia ali? Isso. Na verdade, eu não me recordo muito bem, mas eu acredito que era maioria STF, eu e mais um talvez TSE, entendeu? Você nunca esteve lotado no STF. Não, eu assinei relatório, laudo, com cabeçalho. Eu até coloquei no meu perfil lá, no Instagram, uma mensagem da Cristina falando, olha, quando sair pelo STF, pelo Tribunal Superior Eleitoral, coloque do gabinete tal e assine pelo tribunal. Quando for pelo STF, coloque gabinete do ministro Alexandre de Moraes, PET tal, e assina como perito. Eu nunca fui nomeado no Supremo Tribunal Federal. Você assinou documentos do STF, Tânia? Sim. Vitória, isso é falsificação de documento. Isso é documento falso. Não tem valor jurídico nenhum, Chiquinho. A gente sabe disso. Não, nulo. E tem documentos que você assinou do STF que embasaram busca e apreensão do STF, prisão do STF? Dos empresários. Você assina o documento que deu busca e apreensão dos empresários? Sim. Eu assino. Isso é nulo. Esses empresários têm que entrar com uma ação contra o Estado, porque esse documento não poderia ser, porque você não era lotado no STF, você estava no TSE. Se o Tony quiser, eu mando agora e coloca no ar para todo mundo ver. E nós estamos vendo agora que o TSE, em 2022, STF e TSE, vocês estão entendendo que são as cortes máximas do nosso país? As cortes máximas fazendo chicana, que se um policial civil fizer uma delegacia, ele é preso. Isso que o Tagliaferro está denunciando aqui para nós é o seguinte: se um policial fizer isso numa delegacia, se um investigador, se um agente de polícia fizer isso, vai preso. E se ele recorrer ao STF, o STF vai manter a prisão dele, dizendo que isso é algo mais grave que ele poderia ter feito, criar uma denúncia anônima. E o Tagliaferro está dizendo que denúncias anônimas eram criadas para dar início a relatórios, Tagliaferro. Exatamente. Eles pediam para que fizesse aquilo e para que não aparecesse que era pedido do próprio Alexandre de Moraes, que a gente sabe que está errado, não é o juiz que pede, e sim a Polícia Judiciária ou o Ministério Público. Então, como o pedido partia dele, já com sentença, com tudo, era colocado como denúncia anônima. Olha aqui, ó, artigo 2.5. Gente, olha só, estamos nesse momento anulando todos os processos do STF. Nesse momento, nós estamos anulando todos os processos da farsa da trama golpista. Artigo 252 do Código de Processo Penal. Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 3,
tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. TSE, outra instância. Ele no TSE se pronunciando sobre fato e direito em outra instância, não pode ser o juiz do STF. É exatamente isso que aconteceu. Tem um áudio. Coloca de novo, Pitoli. Vamos mostrar de novo. Tem um áudio que prova isso. É um assessor direto do STF dando ordem ao TSE. Isso daqui é tudo nulo. Acabei de mostrar. Vamos ver de novo isso. Esse áudio que vocês vão ouvir, gente, é de um assessor do Moraes do STF. Ele tem nada a ver com o TSE. Ele é assessor STF dando ordem ao Tagliaferro no TSE para que o TSE produza documentos a embasar decisões do STF. Uma chicana. Isso aqui, sim, pode chamar de organização criminosa. Pitoli. Vamos ouvir. Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo. E em um primeiro momento, eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc, etc. Mas pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse, porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né, justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado. Ninguém pode questionar nada, Chiquinho? É tudo nulo. Tudo nulo. Nulo. Palhaçada, chicana jurídica, isso tudo é ilegal. Todos os processos dessa farsa da trama golpista, soltem todos os presos de 8 de janeiro, soltem a Débora do Batou, soltem todos os presos de 8 de janeiro, é tudo uma farsa. É tudo nulo. Todo esse processo, todos os 1.600 são nulos. Esse processo do Bolsonaro que está em trâmite tem que ser imediatamente estancado, interrompido, anulado. Isso que aconteceu eu vou falar uma coisa pra vocês, é algo mais grave que eu já vi em toda a minha carreira. Nunca vi isso em primeiro grau, nunca vi isso em nenhum outro processo da história. A maior chicana jurídica da história do nosso país aconteceu nas cortes máximas, eleitoral e STF. Eu estou horrorizado com tudo isso, tá? Eu acho que todos os advogados desses processos têm que pegar esses depoimentos do Tagliaferro, temos que pedir anulação de tudo, é tudo nulo, digo aos brasileiros. Esses processos são nulos, verdadeiras perseguições jurídicas, são criações para perseguir opositores políticos. Tagliaferro, eu agradeço a sua honestidade, olha, eu estou satisfeito, né? Foi literalmente uma audiência judicial, para mim está claro, né, esse conluio entre duas instâncias que tornou tudo nulo e o Alexandre de Moraes não poderia ser o juiz desse processo, dessa farsa, dessa trama golpista. Eu estou mais do que satisfeito, Vitória, tá, das perguntas ao Tagliaferro, só tenho a agradecer e eu acho que agora, a partir de hoje, é outro Brasil. Eu acho que essa nossa conversa hoje, Tagliaferro, vai mudar a história da justiça brasileira, com toda certeza. Chiquini, eu vou além do que você falou, não só os processos que envolvem o período eleitoral para frente, mas todos os processos que estão no gabinete de Alexandre de Moraes, seja criminal, seja civil, são suspeitos, porque todos são físicos. Ele não tem a menor condição de se sustentar dentro de um gabinete como ministro, diante de toda essa farsa. Quem garante que todos os outros processos, sendo do período eleitoral ou não foram manipulados, não são manipulados? Ele não tem a menor condição de prosseguir como ministro do Supremo Tribunal Federal. Todo o gabinete está suspeito.
Tudo, não tem credibilidade, acabou. Jogaram a justiça no ralo. Gente, isso aqui não é qualquer pessoa, vocês estão ouvindo? O Tagliaferro, ele não é um X9. O Tagliaferro, ele era o chefe do setor do núcleo de desinformação do TSE, a maior autoridade dos relatórios investigativos que realizaram prisões, busca e apreensões, está sendo ouvido aqui. Se vocês colocarem em importância Tagliaferro, Mauro Cid, o Mauro Cid é um coitadinho na importância. O Mauro Cid não é nada perto do que Tagliaferro é. Tagliaferro é diretamente vinculado ao Alexandre de Moraes e tudo que o Tagliaferro fez é que foi utilizado pelo TSE e pelo STF a processar essas pessoas, prender pessoas, realizar busca e apreensões. E o Tagliaferro está dizendo que foram provas falsas, forjadas, criadas, datas mudadas, uma chicana jurídica, uma mistura de STF com TSE sem nomeações. Gente, um horror. Verdadeiros fatos criminosos que anula tudo.